Está no ar, senhoras e senhores, mais uma edição do seu Gamecast Show. Eu sou Vinícius Custódio e aqui comigo, meu parceiro de quase todas as horas, porque ele faltou na última gravação, César Moncal. Desculpa, Bira, eu tava trabalhando. O trabalhador brasileiro. Você pode ver que até mudei um pouco minha skin, né? Tô até de polinho hoje, né? Meu, é a primeira vez... Eu acho que uns 10 anos que eu coloco uma polo. Desde o início do projeto que o César vem gravar de polo. É porque hoje, senhoras e senhores, a gente vai receber aqui a doutora Vanessa Paiva, advogada especialista em direito de família. Então tem que vir chique, né? É. A caráter. Muito bem, Cezinha. Cezinha já tava querendo pular do barco aqui nos nossos bastidores. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer. E vamos falar aqui bastante hoje, né? Sim, Pô, isso é doutor. legal demais, doutora. A gente estava conversando muito nos bastidores, então a gente tem várias perguntas para fazer para a senhora, aquelas dúvidas que em geral imagino que são comuns, que já vejo a senhora respondendo bastante no seu Instagram também. Outras dúvidas que eu não vejo a senhora falando tanto, né? Que na verdade não são dúvidas, mas é entender um pouco mais sobre a sua trajetória, por que a senhora escolheu o direito de família. Enfim, conversa não vai faltar. Não Vai ser um vai. papo muito bacana. E para essa conversa ser colocada de pé, sair do papel, eu preciso agradecer aqui todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, quem nos ajuda aqui todos os dias, né, Cezinha? É isso mesmo. E o primeiro, sabe quem é? Aliás, né, agora, fim de ano, início do novo ano, tem que falar bem aí pra renovar, Pra o o contrato. contrato, né? Então já vou começar Então aqui, capricha, ó, vai, na Cezinha. Grito 33. Fala de novo. Grito 33. Aí, Cezinha, a produtora aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo, tá aqui o Ed, dono da Grito 33, nos ajudando sempre. Você que quer tirar o seu podcast do papel, quer gravar seu conteúdo em áudio, em vídeo, conheça a Grito 33, é a sua melhor opção disparado. Quero mandar um abraço também pro Empório Boulevard, Opa, o melhor risoto do ABC. hein? lá de Santo André, eles que fornecem aqui as nossas bebidas, tá lá em Santo André, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, mas por meio da internet vende vinho, queijo, doce de leite pro Brasil inteiro. Na loja física, você tem ali alguns pratos, entre eles o risoto, que é bom pra dedéu. Top. Tá? E por fim, não menos importante, a Bendita Imagem, assessoria de imprensa boutique. Então você quer aparecer na mídia, você quer colocar o seu evento aí em evidência, holofote para sua empresa, para o seu negócio, Bendita Imagem é o melhor caminho. No caso da Bendita Imagem, vai aparecer aqui na nossa TV também a marca da Bendita e tem um QR Code aí para você conhecer mais e melhor sobre a empresa. Certo, Cezinha? Certíssimo, Falamos todo Vini. mundo? Falamos, Se Deus bora. quiser contratos renovados. Tomara, viu? Que aí a gente consegue ter um pouco Tomara. mais de tempo, né? Ó, Vou dar o rec. vai o rodar a play. vinheta, a gente começa a conversa em 3, em 2, em 1. E uma coisa que a gente esqueceu de falar de novo, Vinícius Custódio. Pediu like? Pediu o like. Ah, não, mas quem tá vendo isso aí, não deu like até agora, Pelo amor de Deus. vai ser hein? corno. Tô brincando. Vixe, Maria. Primeira parte do nosso bate-papo a partir de agora. Doutora Vanessa, olha, você tem muitos seguidores nas suas redes sociais. Eu me surpreendi quando aqui nos bastidores a senhora comentou que é tudo orgânico. Tudo orgânico, tudo orgânico. É por isso que seu engajamento também é bom, doutora. É, tem um bom engajamento, porque eu acredito que levar informação de qualidade, um conteúdo relevante do dia a dia, faz com que meu engajamento seja bom, porque interessa a muitas pessoas. Direito de família em si, ele interessa a muitas pessoas. Doutora, quando a gente está falando de direito de família, na prática, a gente está falando sobre o quê? Sobre separação, divórcio, sobre briga entre casal, sobre herança, até onde vai o direito de família? O direito de família, ele inicia ali no nascimento, até antes do nascimento, porque a gente cuida da mulher grávida já, a gente tem a figura dos alimentos gravídicos, né? Ao nascer, os direitos daquela criança ao nascer, os direitos que vão até os 18 anos daquela criança e após os 18 anos também, porque a gente tem aí diversos mecanismos para fazer valer esses direitos. Toda criança ela tem os direitos constitucionais garantidos, mas a gente tem que ter os mecanismos, as ferramentas corretas para fazer eles acontecerem, né? Então, a criança ela tem direito a ter um lar, segurança, educação, alimentos, uma vida social digna, tudo conforme as condições dos pais, e ter os pais consigo. Então, tudo isso o direito de família regulamenta. Aí, né, após os 18, a gente pode falar que o direito de família regulamenta o
casamento, a união estável, um planejamento matrimonial, uma holding familiar. O direito de família familista também, ele é capaz de fazer uma holding familiar, planejar isso, até como um planejamento sucessório. Por quê? Porque o direito de família também cuida da parte que não convém muito, mas é o pós-morte. Não, que é muito importante, muito na importante. verdade, né? Essa questão da herança. Não, família, tem família brigando aí, Sim. depois que alguém, infelizmente, né, morre, aí você tem uma briga danada. Eu achei que o direito de família não compreendia essa questão sucessória. Compreende também? É direito de família e sucessões. Ah, Tá? entendi. Você pode não se especializar em sucessões, mas que é assim, advogado é igual, pra mulher, é igual ginecologista. A gente gosta de ter um de confiança, sabe? Cabeleireiro, dermatologista. É o advogado. Então, normalmente, quem tem um advogado familista que cuida dessas questões, Faz tudo. faz tudo. Eu tenho muitas clientes que depois passam inventários pra gente, né, no escritório. E sim, tem que cuidar, você acaba aprendendo, porque acaba sendo um conjunto. A pós-graduação em Direito de Família, ela é pós em Direito de Família e sucessões. Ah, Só que eu não sabia. recomendo os inventários por aí afora, tá? Porque é um processo muito doloroso, muito demorado, muito burocrático. E eu recomendo sempre um planejamento sucessório. Mas nem todo mundo faz. O Brasil não é culturalmente instruído para isso, né? A gente não tem essa cultura de planejar a morte. A gente nem quer falar da morte, porque nós somos, embora o país seja laico, nós somos preponderantemente cristãos. Sim. Então, a gente não costuma falar muito da morte. Ô Cezinha, eu vou te passar a bola, mas você sabe a diferença, né, entre o inventário e o planejamento sucessório, né, Cezinha? Não sei. Você pode tirar essa dúvida. Eu tava aqui balançando a cabeça e tava pensando, o que será que é isso? É. Se puder me explicar? Porque, doutora, leigo que sou, o inventário é aquela coisa assim, não vamos falar sobre isso. Sim. Ah, o pai tá vivo, a mãe tá viva, não quero saber de falar sobre pra quem vai ficar a casa, pra quem fica o carro. Aí, infelizmente, o pai e a mãe morrem. Aí você não tem nada decidido. Aí você vai pro inventário. Exatamente. Agora, quando você tem a maturidade para conversar sobre o assunto antes do falecimento acontecer, aí você tem um planejamento sucessório. É isso, doutora? É exatamente isso. E aí, lembrando que o inventário hoje, ele pode ser feito extrajudicialmente, tá? Inclusive, agora saiu uma nova lei, mais atual ainda, cartorária, que determina que pode ser feito, inclusive, quando há interesse de menor ou de incapaz. Porque antes era vedado isso. Sempre que tem menor ou incapaz, o Ministério Público entra junto, né? Para ver se os direitos dessas pessoas estão garantidos, preservados. Hoje a gente já pode fazer, desde que não haja nenhum tipo de litígio, briga, né? E todos os quinhões sejam iguais. Então, tá repartido igual para todo mundo, não tem ninguém saindo na vantagem, pode fazer diretamente em cartório, tá? Só que tem um custo muito grande e ninguém está prevenido para um custo de inventário. Ah, é caro? É caro. Tanto não sabia extrajudicial quanto judicial é caro. E aí, o que acontece? É nisso que os bens ficam presos, que não sai esse formal de partilha, porque só pode dar o formal de partilha com a quitação dos impostos, né? A fazenda entra no inventário judicial. O extrajudicial tem os emolumentos, então tem as taxas cartorárias, tem os impostos, né? Que é o ITCMD, que tem que ser pago, cada estado com a sua alíquota, né? Do ITCMD. Mas se eu fizer essa parte de planejar a sucessão, eu consigo evitar um pouco desses impostos ou não, doutora? Eu vou ter que pagar de todo jeito? Então, aí a gente depende do tanto de patrimônio, tá, que você tem. Mas nós temos, sim, como evitar o pagamento desses impostos. E é bem simples, inclusive. Se você se planejar por meio de um seguro de vida, o seguro de vida, ele não passa por inventário. Ele é pago diretamente aos beneficiários. Tá? Então, o seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório. A doação em vida, só que aí compreende, sim, o ITCMD, mas é já um planejamento sucessório. Então, eu já sei para quem que eu vou deixar cada bem, quando eu morrer não vai ter briga. Porque o maior problema não é só as custas, é a briga que muitas vezes dissolve a família, tá? Tem também a holding, que é justamente uma empresa que, quando você morre, você não precisa tirar aqueles bens da empresa. Você pode só inventariar as cotas societárias para os herdeiros. Então, você consegue amarrar nessa holding muito bem como que você quer que seja após. Então, por exemplo, um contrato social, a gente consegue prever quando um sócio vier a falecer.
se há já uma sucessão ali automática, se não vai entrar por meio de sucessão, vai haver a liquidação ali, no que compreende a parte, as cotas desse sócio. A mesma coisa na holding. A holding é uma empresa que você vai integralizando com os bens, tá? Então você coloca as casas. Só que aí não vale a pena você ter uma casa, né? Sim. Não, doutora, só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, o meu pai, um fictício, tem 1 milhão. Ele acaba falecendo. Eu teria que ter uma porcentagem desse valor na hora, no ato, para pagar pro inventário, é isso? Não é isso. O que acontece? Quando há o falecimento de uma pessoa, todo o conjunto de bens que a gente trata como espólio, ele é o responsável pelo pagamento de tudo, inclusive das taxas. Ocorre que, se você puder adiantar e pedir aquele valor, né, você vai, enfim, repartir entre os herdeiros, ou você vai adiantar e você vai peticionar e pedir para o juiz colocar esse valor a mais para você, o juiz ele não quer saber. Ele quer que, antes de entregar os bens, antes de vocês poderem ter acesso aos bens, vocês têm que quitar a fazenda. Entendi. Essa é a ideia. Ah, mas a lei fala que é o espólio, que é responsável. É o espólio. Então, você pede para o juiz, posso vender esse carro para quitar? Geralmente ele autoriza. Sim, você pede um alvará de autorização para vender. Porque ninguém quer comprar um bem que está sendo inventariado. Porque vocês já viram esses prédios ou essas casas abandonadas? Muitas delas são questões que pararam ali no inventário, não tem acordo. Eles deixam de promover as benfeitorias, porque afinal de contas, se eu vou lá e promovo uma benfeitoria, minha irmã não promove. Tá saindo do meu bolso. Só eu gasto. Quando que o juiz vai pedir para voltar esse valor? O que isso aí gera de briga de família não é brincadeira, hein, doutora? Pois é, mas assim, só respondendo, em tese, você não precisa pagar para ter, tá? O inventário todo vai correr e a gente vai explicando para o juiz que o valor tem que estar aqui no espólio. A gente não paga a dívida do falecido, tá? A gente não paga as questões ali, mas o juiz só vai te dar se tiver pago. Ô doutor, agora eu quero muito entender sua trajetória, por que a senhora escolheu o direito de família. Mas só para não perder um gancho que a senhora falou, essa história de não pagar dívida do falecido. Isso. Não pagar dívida do falecido. Eu já vi muita gente falando assim, agora que você morre, as dívidas acabam. Morrer caduca, né? Se morrer caduca. É um dito popular. Então, por exemplo, vamos lá. Vou usar o exemplo familiar de novo. Meu pai tem uma dívida X. Ele morre. Essa dívida não passa para mim? Não. Não? Não passa. Essa dívida continua sendo do seu pai. Porém, o inventário, quando ele é aberto, ele é público, tá? A não ser que tenha menor envolvido ou incapaz, que aí obrigatoriamente tem que correr em segredo de justiça. Os credores, ao saberem do falecimento dessa pessoa, eles podem habilitar esse crédito no inventário. Então, qual que é a questão? Você não fica com essa dívida. Porém, você pode não receber nada de herança. Então, se ele tiver mais dívida do que bens, todas as dívidas primeiro são pagas, e inclusive débito fiscal. Pode ter certeza que o fisco vai estar lá comendo primeiramente os créditos ali daquela herança. Então, pode ser que você não receba nada? Pode. Ainda bem que meu pai não tem dívida, foi só um exemplo. Eu já tava quase falando pra minha avó fazer um empréstimo. Não, na verdade, assim, ainda bem que a nossa família vai viver muito, né? É verdade, vai ver. Minha avó tem 90 e vai até 90, os 100, se Deus Cezinha? quiser. A nona tá firme e forte. Caramba, ela que é palmeirense? Muito palmeirense, inclusive. Aí. Muito, 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 muito. Você torce pra algum time, doutora? Eu torço pro Juventus da Moca. Legal. Doutora, por que a senhora escolheu o direito de família? Porque assim, eu até estava conversando nos bastidores, né? Eu já trabalhei em cartório. Você tem direito criminal, seu marido trabalha, né? Sim, o doutor sim. Rafael com direito criminal. Você tem direito eleitoral, que é uma coisa que a gente estava conversando muito recentemente, dadas as eleições municipais que aconteceram há pouco. Você tem direito trabalhista, você tem várias áreas de atuação. Por que a senhora escolheu o direito de família? Eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu, na verdade, quando eu saí na faculdade, eu queria muito trabalhar com direito do trabalho ou com tributário. Aí eu saio da faculdade, a primeira coisa que eu faço, uma pós-graduação em direito tributário, porque é o que eu queria. Eu queria trabalhar com empresas e tudo mais. Direito do trabalho não para o reclamante, para a reclamada, que são as empresas. E está inteiramente assim ligado com direito tributário, tá? Porque você trabalha para a empresa, você quer sempre promover um abatimento fiscal, né? Alguma coisa, uma compensação. E o que chegava para mim?
direito de família. Por quê? Eu não sei, eu acho que é por um histórico, tá? Eu sempre fui muito combativa. Então, assim, eu tenho a minha opinião, eu vou argumentar, eu vou até o fim. E isso no direito de família, ele tem uma grande relevância, coisa que não tem no direito tributário. O direito tributário é tese. Então, você conseguir uma tese, você vai ficar milionária, tá? Fora isso, você vai trabalhando com o que você tem. Trabalhar contra o fisco é muito difícil, tá? E no direito de família, não. No direito de família, se você não tiver um advogado que briga, que bate de frente, que não tem medo de juiz, não tem medo de promotor, me parece que as coisas não andam. E eu acho que pelo meu histórico, né, de família, eu sou filha de pais separados. Eu venho de um relacionamento hiper abusivo, onde eu não podia trabalhar fora, não podia estudar, sofria todos os tipos de violência dentro de casa. E quando eu consigo sair, sabe, Fênix? Renasce ali. Quando eu saio disso, eu tomo as rédeas da minha vida com 2 filhos pequenos, perco tudo. Eu lembro de um episódio que eu tava assim, que acontece, e direito de família tem muito disso, né? O meu carro, que eu pagava todos os meses, eu pagava por quê? Porque eu não podia trabalhar fora, mas podia trabalhar na empresa da pessoa, tá? Que era da pessoa mesmo, não era minha. Eu trabalhava e pagava meu carro. Tava no nome de uma pessoa, que eu não vou falar quem é, nem grau de parentesco, mas é uma mulher, tá? Eu confiava plenamente, mas era da família dele. Mas eu confiava plenamente nessa mulher. Quando eu, depois de diversas agressões e colecionando 8 boletins de ocorrência, eu saio desse relacionamento, que eu falo que não é casamento, é cagamento. Porque, graças a Deus, não cheguei a vincular nem meu nome a essa pessoa. Foi uma união estável. Quando eu saio, eu tô num belo dia, numa apresentação de escola dos meus filhos, e a polícia passando, e esse cidadão chega e fala, polícia, carro dela aqui, ó, tá com busca e apreensão, e eu sem saber de nada. Caramba. E aí eu, com 2 filhos pequenos, gente, Na no meio escola, de uma dentro do- apresentação, Nossa. eu fui parar na delegacia dando explicações por que eu estava com um carro que estava com busca e apreensão. O que eu sei te dizer é que eu deixei o meu carro naquele dia ali, e era esse carro que eu levava meus filhos pra escola, que eu deixava na minha mãe depois, e que eu ia trabalhar. Eu sempre fui muito esforçada, trabalho desde os 14 anos. E aí, eu me vi na sarjeta, sabe quando você senta no meio fio ali? E eu lembro até a temperatura que tava do dia. Eu lembro que, imagina, eu sou uma pessoa que eu não tenho vícios. Eu lembro de acender um cigarro e chorar, e chorar, e chorar. Porque o meu carro estava em nome de laranja. Em direito de família é o que mais acontece. A pessoa tá num relacionamento, ela acha que ela tem aquele bem, porque ela realmente ela tá pagando por aquele bem. E de repente, quando você decide sair desse relacionamento, você não tem direito a nada. E aí é óbvio que eu fui atrás dos meus direitos, né? Óbvio. Esse carro eu recuperei? Claro que não, tá em nome de laranja. Se você pagar uma coisa que não é sua, Nossa, ferrou. Sim. acabou. Quem paga errado, ou paga 2 vezes, ou fica sem. Nossa. E aí eu acho que isso tudo trouxe pra mim um histórico muito de uma advogada que eu não sou uma advogada do consensual, eu sou uma advogada do litígio. Então, se você tiver num litígio muito grande, você pode me chamar, que eu sei fazer. Então, caía muito assim, questão de guarda, de convívio, de divórcio. Eu tenho divórcio até hoje no meu escritório de 2017, gente. Nossa. Entendeu? Quando eu queria ser uma tributarista, uma advogada. A gente acha, né, no direito, que tributarista, eles são uns advogados muito ricos, eles andam com as melhores roupas. E o familista, ele é mais aqui. É família, sabe? Você vê uma dona de casa, como ela anda? Vincula muito a isso. E aí não é. O direito de família me escolhe, eu abraço o direito de família e eu percebo que eu sou melhor do que eu imaginava nessa área. Aí eu começo a divulgar isso. E assim nasce esse direito de família que foi contra a minha vontade, mas hoje eu entendo que tudo tem um propósito e que eu passei por tudo para dar voz hoje a mulheres que não têm essa voz, que não sabem, para dar informação. Porque se eu tivesse tido o mínimo de informação na minha época, ninguém tinha me passado para trás. Eu nunca tinha deixado o meu carro no nome de outra pessoa. Eu não perdi só um carro, tá, gente? Eu perdi um carro e um apartamento. Nossa. Então, eu nunca teria passado por isso. Meus filhos nunca teriam passado pelo que eles passaram. Mas hoje eu dou voz a elas. E hoje, se uma mulher quiser ficar minimamente informada, ela pode. Não só eu, diversos advogados fazem isso. E hoje a internet expandiu, democratizou a informação.
Nossa, Nossa, doutora, acho muito que legal, doutora, muito legal. o a seu analogia depoimento. que a senhora fez da Fênix, eu acho que ela é Sim. perfeita, porque é uma história que começa Sim. triste Uhum. e que agora, durante a sua trajetória, ela se torna muito mais feliz e importante para sua vida pessoal, no meu entendimento, mas também para a vida de outras pessoas que a senhora está impactando. Algumas a senhora sabe que é diretamente, porque são suas clientes, Sim, mas sim. outras, imagino que a senhora nem saiba, porque as suas redes sociais somadas têm mais de 1 milhão de pessoas. Temos. Então, certamente tem muitas mulheres que pelo menos o contato inicial com o conhecimento tem por meio de um vídeo, de um stories, de um material que a senhora divulga nas redes sociais. Sim, eu recebo muito feedback assim. Doutora, tô vendo seus vídeos, ou então seus vídeos me salvaram, ou então antes de ir pra audiência eu assisti o que você estava falando. E isso realmente me conforta muito, porque essa é a parte social do meu trabalho. Eu sei que uma advogada familista, hoje o meu escritório, por exemplo, é caro. Não é para todo mundo. E eu entendo isso. Só que a parte que eu posso entregar, além dos pró bonos que eu faço, é entregar a informação. É que ela vá para uma audiência ciente, empoderada dos seus direitos. Porque a audiência, gente, é para engolir a mulher. Na verdade, todo esse sistema, ele é muito machista. Porque ele é feito com leis antepassadas até. Né? A gente tem hoje o Código de Processo Civil é de 2015, o mais recente, mas a gente trabalhava com o de 73. Nossa. O Código Civil ainda é de 2002, mas a gente trabalhava com o de 1916 antes. 1916? Outro mundo, né? Sim, então você entende que assim, a Lei Maria da Penha é jovem, ela é de 2016, ou 2006. A própria... Outro dia, tô de férias, né? De um dos meus trabalhos. Então, tava assistindo TV à tarde, né? É uma coisa que eu não fazia faz tempo. E aí coloquei, zapeando, aí caí no programa que era o do Datena lá, o da Band, que agora acho que é o filho dele que apresenta. E aí tinha um repórter falando sobre, olha, isso aqui é um caso de feminicídio. E aí na hora eu olhei e pensei, falei assim, nossa, porque hoje falam de feminicídio na TV e todo mundo entende minimamente o que é o feminicídio. Mas essa lei do feminicídio, não é que o feminicídio acontece só agora, já acontece há muito tempo, mas não tinha esse nome. Então hoje você tem uma lei que incrimina o que é feminicídio. Então me parece que há um avanço jurídico nesse sentido, ainda que a passos lentos, doutora. Com certeza. Na verdade, a gente tem muitos avanços e o Brasil, ele é muito mais avançado do que países de primeiro mundo. Ah, é, Pô, doutora? legal saber Sim, em disso. termos de leis, com certeza. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei completa. A questão do feminicídio, que, salvo engano, é uma qualificadora, né? Que é o crime praticado contra a mulher Sim. ali. Também é um avanço. Hoje falam de aumento de pena para feminicídio. Só que a efetividade disso, né? Eu dependo do quê? De questões que vão além da lei. Então, uma mulher hoje que está sendo vítima dentro de casa, porque na minha época não era Maria da Penha ainda, tá? Maria da Penha é de 2006. Eu tenho uma filha hoje de 23 anos. Então, hoje quando a mulher ela é agredida dentro de casa, ela pode sofrer 5 tipos de violência que estão abarcadas dentro da lei, tá? Maria da Penha. Então, é a violência física, que é a que mais sofre, a psicológica, que também sofre muito, moral, sexual e patrimonial, tá? Patrimonial, tem uma pena? Então, o que eu sofri foi violência patrimonial, dentre todas as que eu sofri. Eu acho que Com foi, né? certeza, com certeza. Mas tem uma pena para ser aplicada? Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Você sofre a violência patrimonial e você busca uma indenização na esfera civil. Uma pena não tem. Todos os outros têm pena? Pode até ter, mas quando você chega na autoridade policial, muitas vezes a mulher ela é descredibilizada ali, onde ela tinha que receber acolhimento. Não é em todos os lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que tem, inclusive, um trabalho belíssimo, né, de acolhimento mesmo, de acolhimento de acolher, né, porque às vezes essa mulher ela está numa situação de vulnerabilidade que se ela voltar para a casa dela, ela pode morrer. E morre. Vocês viram os números. Recentemente foi divulgado os dados. Uma mulher a cada 6 minutos no Brasil. Então, assim, são dados alarmantes. Nós somos realmente figuras vulneráveis. O homem, ele acha que a mulher ela é propriedade dele. Ele acha que ela não tem direitos. Ele acha que ela tem que se submeter a ele. Muitas vezes. Fora outras questões. Às vezes, eles matam os filhos
para ferir as mulheres. A gente teve um caso recente, salvo engano, foi Goiás, Santa Catarina. Eu sou ruim de nomes, tá? Desculpa. O cara, a mulher com várias Maria da Penha em cima do cara. E olha, descredibilizada até não poder mais. Mesmo com essas várias questões de agressões e histórico de violência familiar, o juiz da vara da família... Porque aqui a gente tem 2 questões no direito de família. E eu trabalho com o Rafael por quê? Porque o Rafael é criminalista especializado em violência doméstica. Eu sou familista, então a gente consegue fazer essa junção. Mas quando você não tem essa ligação entre o direito criminal e o direito de família, a mulher ela fica mais ainda vulnerável. E aí... Aqui, por mais que ela tivesse ali todo o histórico de violência doméstica, o juiz da vara da família entendeu que tirar as crianças do convívio do pai, o pai, leia-se, um agressor de mulheres, agredindo a mãe dos filhos, isso seria alienação parental. E nesse contexto, o que foi feito? Restabeleceu-se urgentemente o convívio. Porque se não restabelecer esse convívio, a mãe ela é uma alienadora. E a alienação faz perder a guarda. O que esse pai faz? Ele mata os filhos. Pega essas crianças na escola, faz uma ligação de vídeo com os avós maternos. Olha a crueldade. Nossa. Dá tchau aqui pros seus netos que eles vão morrer. Nossa, um psicopata, né? Ele mata uma menina e um menino, pequenos, gente, menores assim de 8 anos, sabe? E põe fogo no carro. E aí ele se esconde nas matas, foi capturado, mas tá viva aquela praga. E um juiz que dá uma sentença como essa, ele não tem como responder juridicamente por isso? Não, porque tem a imunidade, né? Ele tem a imunidade dele. porque ele vai falar, não sabia que o cara ia fazer isso. Mas ele tem sangue nas mãos, na minha opinião. Assim como no caso do menino Bernardo, o Ministério Público tem sangue nas mãos, porque o menino bateu lá na porta do Ministério Público. Ele pediu socorro, ninguém socorreu ele. E assim como diversas vezes a gente tem essas questões que acham que a mulher que teve um histórico de violência com o cara, ela tá projetando isso na criança, querendo uma vingança com esse cara. E não é. São dados. Só que o judiciário ainda fecha os olhos. Por quê? Porque o judiciário ainda é pró-homem. Vamos lá, para vocês entenderem a complexidade do que a gente vive no dia a dia. Um homem que não quer conviver com o filho, não quer, e tem vários casos assim, tá? Sim. Ele não quer conviver. O judiciário vai fazer alguma coisa com ele? Vai tirar obrigatoriamente tirar ele da casa dele com reforço policial e vai colocar ele para conviver com o filho? Nunca. Uma criança que não quer conviver com o pai, tem criança assim, que ela sofre tanto no convívio, que ela não quer mais ir. O pai vai com oficial de justiça, reforço policial, advogados, retira essa criança e leva chorando para conviver com o pai. Ou seja, o homem tem obrigações? Não, ele tem direitos. Mas mulheres e crianças têm deveres perante a justiça. E não só. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma cartilha ensinando como deve ser o julgamento sob perspectiva de gênero, quando a gente tem uma mulher do outro lado da mesa. Essa cartilha tem mais de 300 páginas, gente. Para o CNJ chegar a esse ponto, e não é observada por maioria dos juízes, mas ensina juízes como você deve proceder um julgamento em que tem do outro lado uma pessoa que não está em pé de igualdade com a outra. A cartilha, a senhora entende que é um documento positivo, no sentido de tentar educar juízes? É um documento positivo, mas mais do que isso, para mim, escancara a desigualdade e o... Entendi. É a formalização da desigualdade. Exato. Se não fosse desigual, não precisava do documento. Exato. Então, assim, escancara a desigualdade e escancara a misoginia que hoje é operada no judiciário. E eu não estou falando disso porque são homens julgando, não. Eu tenho hoje juízas, mulheres, promotoras que são mães, que desdenham da dor de outra mãe. E a dor de outra mãe é muito subjetiva. Dentro da sua casa, só você sabe o que acontece. Só quando essa mulher chega na frente de um juiz e fala assim, o meu filho tem intolerância à lactose. E esse pai, quando leva essa criança para casa dele, ele faz questão de dar um doce de leite pro menino. Sabendo que a criança não pode. Vai passar mal. Exato. Só que ele dá no sábado e no domingo, 2 horas da tarde, essa criança tá na casa da mãe. Essa mãe vai levar no médico, vai dar lá os remédios, as crianças vão ficar com disenteria, vai ficar com, sei lá eu que, gravidade.
Isso o juiz não vê. Sabe o que ele fala? Mas o pai, ele tem direito de convívio e quando está com o pai, ele tem as obrigações dele. E se a senhora não gostar, a senhora pode entrar com uma outra ação de cumprimento de sentença. Só que isso tudo deixa excessivamente a mulher desgastada financeiramente. Porque não é a senhora entra com uma ação. Defensoria pública tem limite. Você não pode ultrapassar, acho que 2 ou 3 salários mínimos por mês para ser assistido pela Defensoria Pública. Defensoria Pública é super deficitária no número de defensores e mais. Uma defesa particular, comparada com uma defesa de Defensoria Pública, desculpa, sem falsa modéstia, É melhor. vai no Einstein e vai no SUS. Você vai ver a diferença no tratamento. O SUS não te olham na cara. Eu já dependi de SUS. Não me olharam na cara. É muito bom? É. Eu consegui até o remédio no postinho. Mas eu tive um tratamento. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, assim, são esses detalhes que o juiz ele não cuida. Não adianta. A criança chega, o pai pega na sexta e devolve na segunda na escola. Ou então devolve no domingo. A criança vai sem fazer a lição de casa. Como você passa 2 dias com seu filho e você não faz a lição de casa, você não lava o uniforme dele. Entendeu? Então, o que passa dentro da sua casa e você espera que o judiciário resolva, não resolve. Aí a mãe fica de saco cheio. Porque a mãe, ela não tem só a criança, mas ela tem a criança também. Mas ela tem o trabalho dela, ela tem a vida pessoal dela, ela tem os projetos dela. E ela tem que parar pra fazer a lição de casa com as crianças, às vezes, 7 horas da noite de um domingo. Você entendeu? E aí ela fala, eu não vou mais deixar ir. Aí não deixa ir, é alienadora. Olha, Cezinha, é um assunto absolutamente importante. Pô, demais. E a gente está falando com uma das principais especialistas nesse tema. Então, vamos continuar aqui com as nossas dúvidas, porque eu tenho certeza que está ajudando muita gente que está do outro lado da tela. Coloca aí os próximos 15 minutos. Vamos pra segunda. A próxima pergunta é sua, Cezinha. Aproveita enquanto eu vou pegando o nosso balde aqui. Explica qual é o próximo jogo. Porque já teve o primeiro, né? Já teve o primeiro. É tão sensível que as pessoas nem perceberam. É verdade. Mas o primeiro jogo, pessoal, hoje a gente foi um pouco mais leve. A doutora Quebrando pediu gelo. água. O quebrando gelo, a doutora pediu água e Coca-Cola. Não teve gelo pra quebrar. Então não teve gelo pra Mas quebrar. a Coca tava gelada. Mas a Coca tava gelada. A gente pegou junto com o bolo, então tava tudo bem. Né? Mas o bolo tava quentinho, um bolo aqui nos bastidores. E aí agora a gente vai pro segundo jogo, o jogo das palavras. Que a doutora vai pegar 3 palavras pra mim, 3 palavras pro Vini. E nos próximos 15 minutos, doutora, a gente vai ter que adivinhar as palavras que a gente pegou durante a nossa conversa. Pode sortear, Bacana, doutora. Vamos lá. Boa, doutora. Pra quem tá acompanhando porque a nossa conversa também tá no Spotify, Tá né? também Mas no pra quem tá Spotify. acompanhando por vídeo, você já tá vendo Aqui eu aí tenho quais são as 3 já, palavras. doutora. Tem 3? Eu Eu Pronto. tenho, pra mim Valeu. falta mais uma. Obrigado, doutora. Olha, eu vou te falar, viu, doutora? Já tem um aqui, um nome que a senhora acabou de falar. Uau. Ô. O meu não tá tão difícil aqui, não. Ô, doutora, teve uma pergunta? Pode dar o play aí, Cezinha, Opa. no tempo. Que eu ia fazer, que a senhora meio que entrou nesse tema. Quando a senhora cita o doutor Rafael, seu marido que tá aqui. Porque eu queria entender até onde vai o direito de família e onde começa o direito criminal. Porque um exemplo. Então você tem um casal, vamos pensar num homem e numa mulher. Estão juntos. E aí, direito de família. Então, de repente, esse homem, ele agride a mulher. E essa agressão pode ser verbal, pode ser física. Ali termina o direito de família e começa o direito criminal? Ou o direito de família segue tendo como tocar essa questão? Segue abrangendo essa questão também? Até onde vai o direito de família? Perfeito. Direito de família, ele anda braço a braço com o direito criminal, tá? Dentro das famílias pode sim ocorrer agressões, violências que desembocam ali na autoridade policial, vira talvez, quem sabe, um inquérito, né, para investigar e um processo criminal, tá? Ocorre que tudo que acontece aqui, eu tenho que trazer pro juiz de família. Eles não se comunicam automaticamente. Por isso que eu falei que essa parceria é essencial. Porque quando a mulher, e isso ocorre muito, inclusive mulheres que estiverem passando por um momento desses de suspeita de abuso sexual por parte do genitor com a criança ou de alguém da família do genitor com a criança, acontece muito, muito, muito. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Uma mãe que quer proteger o filho. Tira do convívio, registra o boletim de ocorrência, vai no ML, todas as tratativas lá. Só que se isso não chega de forma coerente até o direito, o juiz de família, isso pode ser entendido como uma falsa acusação. Até porque tem todo um processo aqui, né? É uma acusação muito grave, o abuso sexual infantil, a pedofilia em si. Então é óbvio que tem que ter uma ampla investigação e tudo mais.
Só que se isso não chega direito no juiz de família, isso pode ser entendido como uma forma de vingança, de retirar o contato da criança com o pai. Então, tem que ser levado, tá? Primeiro, a gente trabalha aqui, no criminal, já avisando o juiz de família. Olha, Entendi. vai ter aqui uma possível investigação. Não tô falando que ele é não, tá, juiz? Porque isso daí caracteriza alienação parental. Então, a gente fala assim, e o advogado tem que saber escrever também. Porque eu escrevo em nome da minha cliente. Se eu escrever uma besteira, é ela que vai levar a consequência, o castigo. Então, eu falo, olha, vamos só suspender ou vamos deixar essa visita assistida por enquanto? Porque não pode falar visita, é convívio. Convívio assistido. Porque visita é visita e conviver é outra coisa. Mas vamos deixar esse convívio assistido por enquanto, só pra gente preservar essa criança. E aí sim é a forma correta de fazer o passo a passo. Deixando bem claro que não é ela que tá acusando, a criança trouxe essa questão, tá? E aí sim, o Rafael entra, porque o que pode acontecer daqui por diante? A oitiva da criança, né? Então é uma oitiva especial, onde ela vai ser ouvida pelas autoridades ali, policiais, juiz, se for o caso, MP, sempre com acompanhamento de psicólogos e tudo, mas é bem complexo, entendeu? E aí o resultado daqui desemboca aqui, no direito de família. Outra questão também, imagina que uma mulher ela é vítima de violência doméstica, Sim. agressão, e o cara, ou então, não precisa nem chegar a esse ponto de agressão, tá? O cara tá falando assim, eu vou te matar. Você vai ficar na mesma casa que o cara, tem as facas lá, tem tudo. Nunca. Às vezes o cara é CAC, então você tem que tirar essa mulher desse ambiente, né? Só que ela tem 3 filhos. Quem sai da casa? Ela com os 3 filhos ou o cara? Tem que ser o cara, O né? cara, claro. Eu vou pedir aonde esse auxílio? Pro juiz de família? Jamais. É juiz criminal. Não é nem juiz, Não, ou na autoridade policial. A autoridade policial. É, e peço as medidas protetivas. Dentre essas medidas, aqui na vara de violência doméstica, o juiz, quem concede é o juiz, né? O juiz, ele pode conceder o afastamento do agressor do lar, tá? E aí, não tem nada a ver com a propriedade da casa em si. Tem muitas pessoas que falam, isso daí é golpe, tá querendo que ela fique com a casa do cara. Às vezes a casa pode ser só dele, não tem problema. Mas você vai dar um espaço pra essa mulher sair. É. Entendeu? Você não vai tirar ela e deixar ela no meio da rua. Então, ele pode conceder o afastamento temporário do lar. Ele vai conceder quantos metros de distância esse agressor tem que se manter longe da vítima. Ele pode conceder uma pensão alimentícia temporária que tem que ser ratificada ou modificada pelo juiz de família. Mas ele já concede ali. Então, tem uma ligação completa entre o juiz criminal, a autoridade policial, as primeiras medidas e o juiz da família. Só que, se você não informar o juiz da família, tudo vai por água abaixo. Você tem que ir avisando por meio dos atos do processo, tudo que tá acontecendo pro juiz de família. Exatamente. Então, tudo que acontece aqui... Então, tem muitos casos nesse... Muitos. De suspeita de abuso infantil, tá? Abuso sexual infantil. Muitos. Mas, dentre eles, tem um que a gente conseguiu a suspensão. Mas, antes disso, estava com um convívio assistido. E aí, o juiz da família, por que ele deu o convívio? Estava suspenso o convívio, ele deu o convívio assistido. Porque, obviamente, ele começou a duvidar que aquilo era verdade. A autoridade policial não estava dando andamento. É onde entra a figura do advogado criminalista. Então, ele vai lá, pede vista, conversa, explica, faz. E aí, isso andou. Quando andou, até com a concessão de uma medida protetiva para a menina... Aí o juiz da família falou assim, olha, tem medida protetiva, vamos suspender. Mas se eu deixar só para o juiz da família, por ele não tem problema, tem que conviver, porque o pai é o pai, ele tem direito de convívio. Ele não, a minha crítica aos juízes, em geral, assim, não todos, tem uns que são muito bons, são perfeitos, acho que eles amam o que eles fazem. Mas tem alguns que me parece que eles fazem uma leitura superficial de algo que é complexo. Tem páginas e páginas, é cansativo, mas é seu trabalho. Você ganha pra isso. Superficial e coloca todos no mesmo baldinho, esse baldinho vermelho. Vamos colocar todos aqui. É tudo igual. Não é igual, gente. Cada caso é um caso, cada família é um caso específico. Entendeu? Não é porque teve um caso de denúncia falsa, vamos supor.
da Maria da Penha, que todas as denúncias são falsas. Sem dúvida, sem dúvida. Cezinha, sua pergunta, quero dizer que a doutora falou juiz, e juiz tá aqui comigo. O meu foi pai e filho aqui, ó. Tô só com uma agora. Puxa vida, hein, Cezinha? Você nem Mas- perguntou. Tá 2 a 1 Daí vai pra falar você. bastante. Então. Aqui eu tenho uma que eu acho que vai falar também, doutora. Mas antes de eu ir para a pergunta da palavra aqui, doutora, a gente deu uma pincelada nos números das suas redes sociais, a importância que você está tendo na sua presença em todas as redes. E aí, a gente em off aqui falou que você recebe muitas mensagens de, acho que é 80% mulheres do seu público, né? Você falou. Qual que é a pergunta que você mais recebe nas redes sociais? A pergunta que eu mais recebo é: o que eu devo fazer? Começa assim: doutora, pode me tirar só uma dúvida? O que eu devo fazer se o pai da minha filha, ele trabalha CLT, mas ele também, sabe? Ele Sim. é PJ também, eu tenho provas que ele trabalha num bar à noite, que ele toca ali, que ele... E aí vem um texto muito, muito, muito grande. Então, normalmente as dúvidas são sobre pensão, convívio e violência doméstica vem muita. Então, assim, ele me agrediu, eu quero mudar de estado. E você falou num vídeo que não pode. Como assim? Elas ficam até bravas comigo, porque eu passo a Caramba. verdade, né? Não pode mudar Não de pode estado? mudar de estado? Não, não pode. Sem autorização, não. Quando tem início um processo judicial. Não. Quando você tem um filho com a pessoa... Aham. Então, se essa pessoa que você teve um filho, ela mora lá no Rio Grande do Sul, ok. E você mora em São Paulo, Tá. tá? Mas para ela sair do Rio Grande do Sul, e você não morando lá, e para, sei lá, Santa Catarina... Tem que ter autorização, Tem que ter autorização, porque talvez você tenha um planejamento, você alugou uma casa lá para quando você for ver seu filho, então tem que ter. Entendi. Mas quando assim, bairro, sabe? Os dois moram no mesmo bairro. Ou São Paulo, que é muito grande. Então, por exemplo, eu quero sair de Santo André e morar em São Caetano, eu tenho que ter autorização. Caramba. Do pai. Se ele não autorizar, se ele autorizar, você pega a autorização por escrito, reconhece, firma no cartório para você se resguardar. Mas se ele não autorizar e você mudar, tá na lei de alienação parental. Parece que você não tá deixando o pai ver o filho. Você tá mudando para você Dificultar. obstar o convívio do pai com o filho. E aí você tem que buscar uma autorização do juiz no lugar do pai. Tá? É possível? Nossa, eu tiro criança do país, assim, demais, sabe? Já mandei pra França, pra Londres, Estados Unidos, Canadá, que mais? Aqui, América do Sul, saindo do país. Só que é difícil, é um processo. Estados Unidos vai muito. A Bia, minha noiva, teve que passar por isso, porque o pai dela é separado da mãe desde que ela era bem pequenininha, e a mãe foi viver no Japão com ela. E o pai dela precisava assinar. E aí ele falou, não vou assinar. Então foi um perrengue e tal, no fim das contas convenceu a lá, o homem assinou. Mas se ele não assina, ia ter que recorrer a juiz. Tem processos, assim, só trazendo alguns casos, né? Que o pai, tinha um processo que o pai, ele pagava 300 e pouco de pensão, tá? Era uma porcentagem do salário mínimo bem ínfima. Era dentro do que ele podia pagar? Era. Mas a criança podia ter uma vida fantástica nos Estados Unidos, porque a mãe tinha conseguido uma proposta, ela também já tinha um marido lá, ela estava com aquele visto que você tem que correr, né? Quando sai a autorização, você tem que estar lá nos Estados Unidos e tal. E esse pai não deixava. E não deixava, e não deixava. Aí chegou uma hora que a gente deu uma cartada no processo, porque como o visto dela estava pendente ali em vias de, e ela tinha que estar lá, senão ela ia perder todo o processo, a gente falou, então tá bom. A gente falou pro juiz, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Ele vive com essa criança, ele já paga 300 e pouco aí de pensão, ele fica com a criança. E quando ela chegar lá, ela paga o mesmo tanto para ele. E aí, vocês deixam uma criança aqui no Brasil, sem a companhia da mãe, que criou essa criança, e retira dela todas as oportunidades. O Ministério Público foi o primeiro. A gente não falou com essas palavras, sabe? A gente é mais polido ali pra falar. Mas a ideia era essa. A ideia é essa. Mas a ideia é escancarar que... Olha, gente, desculpa, tá? A minha sinceridade. Mas você engravidar uma mulher, que o homem pode engravidar até 10 ou mais, né? Por dia, podemos dizer assim. A mulher fica grávida 2 vezes ao ano. Você engravida uma mulher e você paga R$300 para um ser humano que vai levar o seu sobrenome, crescer e se desenvolver, isso é um golpe, na minha opinião. Isso sim é golpe. O golpe da barriga é esse. É sem tamanho, é desumano. Tá? R$300 você não faz uma feira. Então, assim, quando a gente tem um pai que não quer que a criança tenha um desenvolvimento melhor, uma oportunidade, isso é egoísmo.
E às vezes pra total. machucar a ex-companheira, ele É. acaba afetando a criança, né? Nossa, sim, e a gente faz um plano de convívio, porque quem sai do país tem a obrigação de bancar ou a ida do pai para lá, ou trazer a criança para o Brasil, bancando. Então a gente tem um plano de convívio amplo, olha, a gente dá as opções, o pai pode ir e, né, na data X, ela compra a passagem de ida e volta para ele. Ah, compra pra ele ainda? Caramba. Quando é um não. pai que paga R$300 de pensão, você não tem muito para onde correr. Se você quiser a oportunidade, você tem que se Exato, comprometer a sim, custear a sim. passagem. Meu amor, você vai fazendo um caixa 2 aí pra passagem e estadia. Então ela ofereceu Caramba. até ele ficar num quarto, porque lá eles costumam ter um, sei lá, um Sim, porão. quarto da visita. É, o quarto da visita e tal. Nossa. E o pai, não. O Ministério Público falou, não. Se a mãe tá com data pra ir, seria crueldade deixar essa criança aqui. Ah, tiveram bom É, senso. total. E aí mandaram, mas foi um processo assim de quase 3 anos. Cezinha, eu tenho mais 12 perguntas só. A gente tem 2 minutos aqui e tem mais o nosso jogo das palavras. Doutora, antes da minha próxima pergunta, deixa eu, assim, uma rapidinha, uma pergunta muito ligeira. Eu vou deixar ficar no 1 a 1 só pra gente ir pras finais. Doutora, quando você tem um casal, então você tem ali né, assim, um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, mas aí você tem um matrimônio, é o casamento. Se por acaso esse casal se separa, você tem um Divórcio? divórcio! Aí. E doutora, quando o casal se separa, a criança pode ter um padrasto e Uma madrasta. madrasta. Você já deu a deixa pra mim, desculpa, eu ia esperar um pouquinho mais. Ó, o Cezinha sempre ganha Nossa, esse mas jogo. madrasta é sempre um bom tema pra gente falar, gente. Vamos falar. Vamos falar. É ótimo. Eu- Padrasto, madrasta. Então, eu coloquei essas 2 palavras aqui justamente porque estava monitorando as suas redes sociais, doutora, e a gente viu que é um tema que a senhora fala muito, tem muito Reels lá a respeito de madrasta, padrasto. O que eu me lembro mais recente que a gente viu, tava até conversando com o Cezinha sobre isso, e é uma parada que eu já falei com meu pai e com a minha mãe também. Falei, pai, pô, mãe, eu vejo mais na internet assim, pai e filho, pai, mãe e filho, sei lá, que vão se cumprimentar e dão um selinho. E aí eu vi que você gravou um vídeo sobre isso, mas falando da criança com a madrasta, né? Acho que foi uma mãe que perguntou pra você, ela estava incomodada com essa situação, que a madrasta cumprimentava, agora eu não sei se é filho ou filha, mas com um selinho. Puxa vida, que questão específica, hein, doutora? Mas acho que pode ser um gancho aqui pra gente falar sobre madrasta e padrasto, que foi o tema que o Cezinha foi sorteado ali. Perfeito. Bom, a madrasta e o padrasto, eles são parentes por afinidade, tá? Então, a gente tem a linha ali de parentes, né? Que é a linha reta, né? Os seus avós pra cima, sua mãe, seu pai. Seus filhos pra baixo, netos. Tem os colaterais, tios, irmãos, primos, nananã. E tem os afins, né? Que são por afinidade, tá? Então, a gente começa dizendo que madrasta e padrasto são sim parentes. Tem muitas pessoas que acham que não. Mas não é a namorada, aquela namorada que vai passando, né? A cada semana eu tenho um parente por afinidade. A minha palavra, outra era namoro. Doutora, você como especialista em família, o que é mais difícil lidar? Madrasta, padrasto ou cunhado? Ou sogra, Sogra, né? sogra. Sogra. Ah, eu acho Pode que não cunhado. responder. Ai, cunhado. Mas você não. Na verdade, beijar selinho, hoje em dia, antigamente era mais normal, né? É. A gente beijar a criança. Hoje em dia, gente, com tanta coisa escancarada sobre abuso infantil, não é recomendável. Isso eu falo até pra homens, tá? Hoje em dia, os homens, eles têm que tomar cuidado até quando eles vão praticar a limpeza da criança. O Eliezer aí da VTube, ele falou assim que ele pede licença pra filha dele pra limpar ela, né? Pra trocá-la e tudo mais. E isso viralizou. Nossa, mas ele pede licença pra... Gente, é uma cultura, tá ganhando espaço. E eu não acho que esteja errado. Porque é o corpo de outra pessoa. Você vai tocar porque ela é ainda incapaz de fazer isso sozinha, né? Não que você vai ficar pedindo licença pra criança, mas é uma forma de demonstrar o quê? Que eu troco a minha filha com todo o respeito. É muito sensível essas questões com criança, tá, Sim. gente? Beijar, a madrasta beijar a criança com selinho. Pode, não pode. Óbvio que não pode. Não é seu filho. É seu parente por afinidade. Você tem que respeitar essa criança. Essa criança, ela é sujeito de direitos. E se você e mais, para a segurança da própria madrasta. Porque se a mãe levantar uma suspeita, qualquer um pode levantar uma suspeita? Sim. Pode. Isso daí desembocar numa autoridade policial, você vai responder o quê? Talvez um processo que você nem teve a intenção, mas aí a mãe tem uma foto do selinho ali. Sabe? Então, não, porque você agride, você desrespeita a criança, você desrespeita a mãe da criança, que obviamente está incomodada, e eu me incomodaria se eu visse uma mulher que eu não conheço, ou que não é
beijando os meus filhos, eu não sei, beijou e depois fez o quê? Postou a foto beijando e depois fez o quê? Né? E você vai se prejudicar também, porque eu não sou contra as madrastas, inclusive, essa hipocrisia de ser contra a madrasta é coisa de gente que não superou, porque se a madrasta for boa, se a madrasta for ruim, a gente denuncia, tá? Mas se a madrasta for boa, entenda, não é mais o pai que tá fazendo a vez, é a madrasta. É a madrasta que troca, é a madrasta que dá banho, é a madrasta que cuida da roupa, é a madrasta que faz as chuquinhas pra criança ir bonitinha numa festinha, é ela que vai ver se a criança precisa de roupa ou não, porque isso, gente, por mais que a gente queira direitos iguais, a gente sempre vai ser mais sensível a essas questões. É biológico, a gente olha pra criança, a gente sabe as necessidades, a gente tem um instinto de cuidar, é um instinto materno, tá? Então, essa história de também ficar pegando no pé da madrasta, não é legal, não é bacana. Se a madrasta é boa pro seu filho, tem muita gente que fala, mas e quando a madrasta era amante? Poxa. Nossa, aí é novela das nove. Não, e a gente tá no quadro musical agora, a gente tava conversando aqui, até a doutora lembrou da música, né? Que tem aquela música da Marília Mendonça, Infiel, que conta a história de uma amante, né? Sim. A música não chegou nesse nível da amante virar madrasta, mas o exemplo que a senhora deu aqui, meu Deus do céu. E aí, doutora? É porque é amante, né? Então, é claro que tem uma questão muito pessoal, né? Uma pessoa que é amante, a gente acha que ela não tem muito escrúpulo, né? Também assim, gente, eu não sou hipócrita, eu falo o que eu penso. Se você destruir uma família propositalmente, uma coisa é aquela mulher que não sabia que o cara era casado, que tem muito cara escroto que finge que não é casado, Sim. E tá se relacionando por fora, e aí a mulher tá apaixonada, ela não sabia, não sei que ela tá envolvida. Outra coisa é tem mulher que entra dentro da casa pra destruir mesmo. Sabe que tem um relacionamento ali. E eu acho que o caráter é duvidoso. Eu também teria medo de deixar meu filho, tá? Então eu não julgo essas mulheres. Elas falam, mas você tá falando de madrasta? E se a madrasta é a ex-amante que destruiu o meu casamento? Eu falo, aí, nesse caso, eu buscaria realmente também ter uma restrição. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu falo assim, a mãe não sai de casa pra conviver, quem sai é a criança. Se você criar muita intriga com uma pessoa que vai conviver, vai, porque o juiz não vai tirar, tá? É difícil. O juiz só tira a convivência dessa madrasta se você provar que ela é um perigo. Provar mesmo, tá? Não é porque ela foi a amante. Não, isso daí não é um perigo. O perigo tá no cara, né? Que quem devia fidelidade a você era ele, né? No pai, né? E não na mulher. Ô, doutora, me deu uma dúvida aqui, né? Na primeira parte da nossa conversa, a gente estava falando sobre inventário, tudo e tal. Agora, falando de madrasta e padrasto. Tem um tempo específico que a madrasta e o padrasto têm direito em alguma coisa sobre o inventário? Ou isso não existe? Nossa, boa pergunta, hein? Porque agora eu fiquei pensando, porque, você falou que realmente é um parente. Mas quanto tempo demora para virar esse parente na legislação, né? Porque se é um parente, lei, né? Diante da lei, se ele é um parente, ele tem direitos, né? Não, nem sempre, né? Não? Não sei, chutei. Não, os parentes, na verdade, que são, que a gente chama de herdeiros necessários, são em linha reta, né? São mães, são pais, seus filhos. O resto se você não tem filhos, nem pais vivos, você pode deixar, inclusive, um testamento deixando tudo para seu amigo. Mas você tem irmãos. E daí? Não é necessário, não é herdeiro necessário. É um herdeiro que, se você não deixar um testamento, e você não tem pai nem mãe vivo, e nem filhos... vai pro seu irmão, mas se você deixar um testamento 100%, pode, tá? Entendi. Por quê? Porque se você tem filhos ou pais vivos, que são, na verdade, são os filhos e o cônjuge, são os seus herdeiros necessários, 50% das suas coisas todas estão guardadas e preservadas para eles, tá? E os outros 50% você pode dispor em testamento. Madrasto e padrasto. Quando eles têm direito sobre a criança, quando as crianças têm direito... Vamos falar o contrário, né? Porque a criança morrer, não, né? Mas quando a criança tem direito numa herança de padrasto e madrasta. Legal isso, hein? Boa, tem né? direito? Tem. Aí tem. Ou não? Tem. Não. Não tem. Calma aí, não tem. Não tem direito? Não tem direito. Não tem direito legítimo, tá? O padrasto ou a madrasta pode deixar em testamento, se ele quiser. Pode testar, então pode deixar em testamento. Pode promover um seguro de vida em nome dessa criança. E mais, esse padrasto, essa madrasta pode reconhecer o vínculo socioafetivo que tem com essa criança, isso virar uma filiação socioafetiva e o nome dessa madrasta ou do padrasto entrar na certidão de nascimento da criança com 2 pais ou com 2 mães. E aí essa criança, ela vai ter todos os direitos sucessórios que concernem ao filho mesmo. Se essa madrasta morrer, ela reconheceu esse filho. E tem acontecido tanto, é a coisa mais linda isso. Tá acontecendo muito isso, doutora? Demais. Eu leigo que só achei que era raro.
esse tipo de coisa acontecer? Ó, até os 12 anos, precisa ser judicialmente. Dos 12 aos 18, pode ser extrajudicial, desde que os pais concordem e a criança também, tá? E após os 18, extrajudicial entre o padrasto e a criança. Mas a senhora ia falar alguma coisa que é muito bonita e eu acabei interrompendo. É muito bonito, por quê? Porque quando essa criança, ela sai da família tradicional, pai, mãe e ela como filho, ela vem cheia de inseguranças, né? Será que aquela pessoa que tá com meu pai, ela vai me amar? Porque se ela ama meu pai, ela tinha que me amar, porque eu sou a extensão do meu pai. Sim. E aí quando esse amor, ele nasce, ele tem que ser recíproco. Muitas vezes a criança, ela é apaixonada pela madrasta. A madrasta é apaixonada por ela. É lindo de ver isso querendo formalizar, porque a madrasta ela tem tantos riscos quando ela reconhece essa filiação socioafetiva. Qual que é o principal risco? Dela se separar desse pai e essa criança poder pedir pensão para ela. Ela se separar desse pai e ela ter que recorrer ao judiciário para conviver com essa criança. Então ela tem todos os riscos. E ela ainda assim assume todos os riscos e reconhece essa criança como filho. E a gente tem um monte de vídeo que rola na internet, né? Muita de padrasto, né? Que a menina, tem um que a menina tá jantando ali com o padrasto, com a mãe. Aí ela pede o ketchup, ela fala assim, pai, me passa o ketchup. Daí ele para assim, ela tá filmando, dá até vontade de chorar, que é lindo. Porque quando você é pai, você não tem escolha, você é pai. E se você não quiser registrar, um DNA vai te obrigar a registrar, um juiz vai te obrigar, ele vai te obrigar a fazer o DNA e registrar. E você pode falar, mas eu posso me recusar a tirar meu sangue, fazer o DNA? Pode, só que o STJ diz que se você se recusar, a sua paternidade será presumida, ou seja, você está se recusando porque você é o pai. Agora, você escolher ter um filho, você escolher assumir aquela criança, eu tenho isso como um ato de amor, um ato de hombridade por parte desse homem, um ato de amor por parte dessa mulher que escolhe essa criança. Eu falo que são os filhos que nascem do coração. Eu tenho uma enteada que é minha filha. E ela, assim, eu dou minha vida por ela. Ah, que legal. Demais. Ela é tudo que eu tenho. Ela é minha companheira. E se eu olho pra isso e eu não consigo entender outros casos assim, então eu entendo, eu defendo madrasta. Porque a gente tem a Disney que coloca as mulheres, as madrastas, como más. É, muita história, né? E Branca de Neve, Cinderela, todas elas são más. A moça que rouba lá a Rapunzel, coloca num castelo, elas são más. E, na verdade, isso cai muito para nossa sociedade, né? Essa questão de a mulher que é madrasta, ela é má. Não, a mulher que é madrasta nem sempre é má. Tem as más, assim como tem mães também más. A gente teve um caso agora no Nordeste da mãe que pegou um menino de 5 anos e degolou todinho. Ela conseguiu retirar o pescoço do menininho de 5 anos. E aí, quando os policiais chegaram, ela estava tentando se matar, eles deram tiros para ela não se matar. E aí, o que acontece? Ela foi parar na UTI. A criança morreu, tinham vídeos satânicos lá, passando e tudo mais, praticado por uma mãe. Então, eu vou colocar todas as mães aqui num lugar de santa? Não. Eu vou colocar todas as madrastas num lugar de más? Não. Há de se ponderar e há de se estudar os dados, tá? Assim como nem todo pai é ruim, mas nem todo pai é bom e nem todo padrasto é ruim também. É, não tem verdade absoluta, Não né? existe. Ô, doutora, aproveitando que a senhora falou sobre esse tipo de relacionamento, né, no sentido de você ter bons padrastos e boas madrastas, quando um casal resolve adotar, a gente está falando aí de uma família que são os filhos do coração. Esse é o tipo de situação que a senhora também pode ajudar? Quando você tem um casal e por algum motivo ele fala assim, olha, a gente quer adotar. E isso também está dentro do direito de família, doutora? Tá muito, né? Muito? Muito. Como que funciona a adoção, ela no caminho certinho dela, né? Ela funciona quando você se cadastra, entra numa lista ali de pessoas... antes você se cadastra, você passa por diversos testes ali, né? Psicológico, um agente social vai na sua casa, vai ver se você tem as condições para receber essa criança, e você entra numa fila escura. Você não pode escolher. Pode recusar quando chegar a sua vez, mas talvez você vá pro final da fila, né? Então, esse é o passo a passo correto. Você vai numa vara da infância e juventude. Enfim. Agora, quais são os casos mais atípicos de adoção? Que é tido como adoção à brasileira, que é ilegal. Que é quando a criança cai nos seus braços, você se apaixona e fala, eu quero essa daqui.
E essa criança, na verdade, a partir do momento que não tem o pai ou a mãe, ou ela tá em maus tratos e tudo mais, e não tem uma família próxima para ficar, porque o ECA, ele vai determinar que a criança esteja sempre no berço da família, no seio da família. O ECA é o quê, doutora? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, tá bom, tá bom. E ele traz ali, né, essa questão de família substituta, de quando a perda do poder familiar, tá? E aí, essa criança, ela... Chegou um caso pra gente exatamente assim. A mulher, ela veio grávida do Nordeste. E ela bate lá na... Acho que foi na igreja que eles se conheceram, eu não recordo detalhes. Mas ela bate pedindo abrigo. Porque ela tá grávida de 6 meses e tal. E ela podia limpar a casa e tal. E aí a família abriga essa mulher. E quando essa mulher ganha neném, ela, num belo dia, fala que vai procurar emprego. A criança tá com 1, 2 meses já. E ela não volta. E aí essa família não tem, não sabe quem é essa mulher, de onde ela veio, sabe que veio do Nordeste, de algum lugar do Nordeste. E essa criança tá lá, assim, ó. Você vai cuidar, você vai entregar pro orfanato? E se a mulher volta? Sabe? Você colocou essa família numa questão tão sensível. O que me resta fazer? Entrar com um pedido de adoção? Eu não posso correr o risco, como eu disse. Então, a gente regulamenta a guarda dessa criança para esses tutores legais que vão cuidar dela e vai prover tudo. Então, assim, se você viajar com uma criança hoje que não é seu filho e você não tem a guarda, você pode ser preso. Então, eu regulamento a guarda para essa família poder viajar, matricular na escola, levar num hospital, sem parecer que ela roubou essa criança de algum lugar ou de alguém, sequestrou e tudo mais. Então, o primeiro passo é esse. E depois de regulamentado, a guarda, procura a mãe e tudo mais, eu faço o pedido de adoção dessa criança. Caramba, que legal, doutor. Muito legal, muito Não, legal. bora Vamos. Não, bora... eu falando de adoção, eu tenho alguns amigos que são adotados, alguns amigos que querem adotar. É uma coisa que eu quero fazer também no futuro, assim. Eu perguntei também por isso. Sua família tem uma história maravilhosa. Tem uma história legal inclusive. também. Boa. Bora. Bom, eu tenho mais um monte de perguntas, mas é você, Cezinha. Um minutinho aí. Não. Eu queria muito falar... Eu queria falar dessa questão da adoção. Queria falar da questão de namoro. Você tá vendo o quanto tem de contrato de namoro? Contrato de namoro? Tem até o Hendrick, né? Jogador da seleção. Eu queria saber se isso toca direito de família e queria falar de pensão. Não sei se vai dar tempo de falar de tudo, que tem... Não, tem. Pô, estamos na reta final. Mas, ó, doutor, eu ia pegar uma música... Na verdade, eu peguei a música da Grande Família. Aí eu ia depois fazer a pergunta qual que é a pessoa que dá mais trabalho, que a gente até brincou aqui. Mas tem agora um ser humaninho que tá entrando nas famílias também, que são os animais, né? Então, como que funciona por exemplo, o casal vai se separar. O cachorro é a mesma coisa que o filho? Falando numa... Boa pergunta, hein, Cezinha? Quer cantar um pouquinho da música da Grande Família? Vai que alguém essa não sabe, família né? é muito unida. Você gostou do timbre da voz? Continua um pouquinho. E também muito oriçada. Era assim, assim. Boa, você canta muito bem, viu, Obrigado. Cezinha? Dá pra ir pro Ídolos, né, se voltar? Dá, Cezinha, com certeza. Doutor, mas a pergunta... A canção, assim, o timbre de voz do Cezinha, o tom, não sei se foi o adequado. Mas a pergunta eu acho muito boa, porque hoje... Eu cheguei a fazer um freela pra um pet shop, você sabe disso, né? Sim. Aí escrevi num texto assim no pet shop. O melhor amigo do homem, a dona do pet shop falou assim, esquece de melhor amigo. Isso aqui é filho. Você pode falar assim, peludinho, filho e filha. Não vem que a gente aqui no nosso pet shop, a gente não trata como amigão, é filho. Falei, não, tá bom, desculpa. E comecei a escrever filho e filha. Então, muita gente vê, de fato, o pet como um filho e uma filha. Sim. Como fica em caso de separação, doutora? Nossa, difícil, né? Eu olhei pra ele ali, porque é filho, viu? Então você tem pet, doutora? Eu tenho 2, e aí quando a gente se casou, eu tinha 2 filhos, né? Já tenho 2 filhos, ele tem uma filha. E aí eu falo assim que ele pegou o combonete completo. Ele fala, não, eu fui enganado. Eu pensei que viessem com 2 filhos, veio 4, né? Vieram 4 junto. Perfeito, é filho, exatamente, concordo com esse pet shop. Sim, a gente regulamenta hoje guarda de pets, tá? Guarda e convívio. E olha só que interessante, esses dias caiu um caso que a mulher, ela fez o divórcio amigável, não tem filhos, mas tem 3 cachorros. E eu falei, nossa, qual a raça? Ela falou, não, é sem raça, é SRD, né, sem raça definida.
mas eles são isso, eles são aquilo. Ela falava com tanto amor. E aí ela falou assim, na hora do divórcio ali, como a gente fez extrajudicial, eu deixei a residência dos cachorrinhos com ele. E eu teria direito de convívio, mas agora ele tá obstando o meu convívio, eu tô com muita questão pra ir lá pegar, porque ele tá com outra mulher, e nanana. Agora eu quero mudar esse acordo, doutora. Posso? Pode. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai entrar agora pedindo pra que um dos cachorros more com ela, porque são 3. Então, um mora com ela e aí eles vão intercalando o convívio. Os 2 vêm pra cá, fica com essas 3. Aí ela manda esse daqui pra lá, em finais de semanas alternados. É perfeito. Tem, assim, divisão de férias, porque o cachorro vai pra creche agora. Sim. Verdade. Vai. E as despesas também são partilhadas. Os juízes arbitram, sim. Pensão alimentos é pra pet. Ô, doutora, só pra encerrar esse assunto, porque também tem um caso conhecido de um casal separado, mas tinham 2 cachorros, cada um ficou com um e beleza. Mas um juiz, quando recebe isso, né, em geral, pela experiência que a senhora tem, ele olha e fala assim, puxa, isso aqui é um caso importante, isso de fato é como um filho mesmo, ou o juiz em geral fala assim, ih, gente, mas tanto problema pra resolver. Mas eles entendem a importância disso pro homem, pra mulher, pra quem se apega com aquele animalzinho, ou eles olham pra um tipo de processo que chega assim e você sente que eles dão uma importância menor? Como que é, doutora? Então, quando a questão central gira em torno disso, ele dá a importância devida. Mas no Código Civil, nosso Código Civil é de 2002, o cachorro é tido como coisa. Entendeu? O pet, o animal, ele é tido como coisa. O projeto aí do novo Código Civil não vai mais colocar o cachorro, o pet, né, doméstico, nessa situação, tá? Mas hoje ele é tido como coisa. Só que quando ele bate no direito civil, pode até ser coisa. Porque eu comprei um cachorro da raça X, paguei 5 mil. É uma coisa, talvez entre numa partilha e tudo mais. Mas quando a gente tá falando do amor, o juiz, ele é obrigado a decidir. Toda causa que eu levo pra ele é obrigado a decidir. E aí, o problema não é o juiz de primeira instância. Os tribunais já decidiram isso. Então, o juiz, ele tem que observar, todos os juízes de São Paulo têm que observar o que o Tribunal de São Paulo tem decidido. Que é a jurisprudência. Porque se ele decidir contrário ao que a maioria tem decidido, eu levo isso para o tribunal e a sentença dele vai ser modificada. E eu tenho para mim, eu não sei se isso é um dado ou não, mas que nenhum juiz gosta de ter uma decisão, uma sentença modificada pelo tribunal. Isso deve, sei lá, eu contar aí para um plano de carreira, né? Que todo mundo quer subir e ser desembargador. Agora, como que isso normalmente é tratado? Não é a questão central. Normalmente, o bichinho, ele é tido como pet da criança. E os valores que são despendidos sobre ração, pet shop, veterinário, remédio, entra nos gastos que a gente coloca para a criança. E aí, dentre esses gastos, a gente coloca os gastos com o pet, porque é justo, o animalzinho é da casa, mas é também da criança. A criança tem um apego emocional muito maior com os cachorrinhos, com os gatinhos. E aí a gente divide esse valor. Doutora, quero agradecer demais a sua participação. Legal demais. Não vai dar para falar dos outros temas, o que só nos obriga a convidá-la já mais uma vez. Se a senhora quiser voltar, se a senhora gostou da experiência, os nossos microfones estão aqui à disposição para mais uma conversa. Gostou, doutora? Nossa, eu amei, o convite já está aceito. Tô ansiosa. Foi muito legal, muito descontraído. Voou, o tempo Passou voa muito rápido, quando a gente né? se diverte. Passou muito rápido. Exatamente, gostei da escolha das músicas. Gostou também. do Cezinha cantando também? Gostou? Na próxima eu vou pedir, então, um drinkzinho pra você quebrar o gelo. Fechou. A gente pode pôr um pouco pra depois do almoço, viu, doutor? Fechou. Coloca mais tarde. Doutora, muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigada. Foi muito legal, hein, Cezinha? Muito louco, muito Nossa, legal. Nossa, aprendi muito. Posso deixar minha rede social? Doutora, claro. A gente já coloca sempre na descrição, mas mais do que só a rede social. Por favor, fala da rede social e se esse é o melhor caminho para quem eventualmente quer conhecer mais, quem tá passando alguma dificuldade, quem quer contratar o seu serviço. A rede social é o melhor caminho, doutora? É o melhor caminho. Comece por lá, sabe? Comece por aqui, comece ali. Tem bastante vídeo. Eu digo que é, assim, o meu portfólio, né? Então, a mulher que olhar tudo aquilo, ela vai sair. Tem mulher que chega na consulta sabendo tudo já. Aí ela fala, é porque eu vi as suas redes sociais. Van_Andres, tanto no TikTok quanto no Instagram. Me sigam lá. YouTube, A Volta por Cima, tá? A Volta por Cima no YouTube. Tem muito vídeo também um pouco mais denso, um pouco mais complexo. E ali, na Volta por Cima, eu e o Dr. Rafael, ele falando sobre violência doméstica e eu falando sobre o direito de família, que, como eu disse aqui, estão assim andando lado a lado. Deixa eu mostrar aqui, que eu sigo a doutora, você vai seguir ela também. Van, né, de Vanessa, VAN, _
Andres, tá bom? ANDRES. Tô soletrando aqui para quem tá acompanhando pelo Spotify, mas para quem tá acompanhando em vídeo no YouTube, você tá vendo o arroba aqui aparecendo na tela. O editor vai colocar, não vai, Cezinha? Não sei. Se eu tiver no Bom Dia, eu Era advogado. É verdade. Vou Vai pôr. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Valeu, você voltou com um episódio, olha, eu vou te falar, um dos mais legais que a gente já fez. Muito legal. Em questão de informação. Sim, e uma coisa que a gente esqueceu de falar de novo, Vinícius Custódio. Pediu like? Pediu like. Ah, não, mas quem tá vendo isso aí não deu like até agora, Pelo amor de Deus. vai ser hein? corno. Tô brincando. Vixe, Maria. Não, deixa o seu like aí, tá bom? Senhoras e senhores, por gentileza, clica no like, se inscreva no nosso canal e compartilha também esse vídeo pra mais e mais pessoas. Muito obrigado, viu, Cezinha? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Agradecendo na reta final, Grito 33, Empório Boulevard, Bendita Imagem, nossos patrocinadores. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau.